Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Pedimos desculpa por este pequeno atraso no início da sessão, foi difícil conseguir arrumar toda a gente na sala. Eu tenho muito prazer em estar aqui a apresentar esta sessão. Vamos partilhar convosco o nosso programa Transformar, um programa que está a ser desenvolvido pela equipa do LabX, o Centro de Inovação para o Setor Público, que está a ser feito por nós, mas é para todos vocês, daí este entusiasmo em partilhar convosco. O programa Transformar, como o próprio nome indica, pretende ajudar a transformar a nossa forma de pensar e de conceber os serviços públicos, de atuar na administração pública e foca-se essencialmente em três grandes áreas: a inovação, a simplificação e a participação. Para refletir um bocadinho connosco sobre a importância destes temas e como é que eles se podem trabalhar no âmbito dos serviços públicos, nós temos aqui alguns convidados de grande valor que vão já ouvir em seguida. Para dar início à sessão, eu gostaria muito de passar a palavra à nossa Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca. Obrigada, Marta. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que aqui estou, a convite do LabX. E vou limitar-me a partilhar algumas palavras muito rápidas, porque estão aqui seguramente, essencialmente, para conhecer aquilo que o LabX tem para vos oferecer. E também para ouvir, obviamente, os nossos especialistas falar sobre a importância destes temas que nos ajudam, enfim, a compreender melhor a importância das ferramentas que vamos colocar ao vosso dispor. Bom, transformar. Transformar é a palavra-chave do dia. Transformar, porque vamos falar de uma transformação orgânica da AMA, que projeta o LabX de laboratório de experimentação para algo com uma vocação mais ambiciosa. Transformar também o modelo de atuação do LabX com uma filosofia de articular três grandes áreas de trabalho, como a Marta referiu: a inovação, a simplificação e a participação, para se reforçarem mutuamente, ajudando a administração pública a transformar-se de forma contínua e eficaz, e transformar, na verdade, com esta atuação concertada, a administração pública, não porque sim, mas porque é necessário. E é necessário porque nós enfrentamos grandes desafios, como sempre. Talvez agora tenhamos um bocadinho mais a consciência da magnitude das transformações que nós devemos, de forma muito responsável, introduzir na forma de funcionamento da administração pública, por duas grandes ordens de razões. Em primeiro lugar, temos um desafio enorme de coordenar o cumprimento dos objetivos de transformação estrutural da administração pública previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, mas também porque a administração pública, independentemente de existir PRR ou não, o PRR constitui uma oportunidade para acelerar, de facto, transformações profundas, mas, independentemente disso, é obrigação da administração pública estar continuamente a transformar-se para ter não só capacidade de responder rapidamente quando as circunstâncias assim o exigem, mas, eu diria, sobretudo, de se preparar para o futuro, antecipando cenários e construindo, desenvolvendo nova capacidade para poder funcionar de forma diferente. E este é verdadeiramente o novo normal da administração pública, é saber transformar-se continuamente, por vezes nas estruturas, mas seguramente sempre na sua capacidade, nos seus processos de gestão. E é esta filosofia que nós, na verdade, procuramos evidenciar na estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, que foi aprovada, como sabem, o ano passado e que está em execução, porque a transformação faz-se de capacidade de inovação, que é alavancada pela participação das pessoas, das trabalhadoras e dos trabalhadores da administração pública, mas de todos os parceiros externos, que são efetivamente parceiros na prossecução do interesse público e na concretização das missões da administração pública. Transformação que não se decreta, define-se em termos de rumo, constrói-se de forma participada em termos de foco, executa-se de forma colaborativa e permanente. Transformação que nunca é definitiva,
e transformação que só resulta se soubermos articular de forma muito eficaz uma mudança de cultura organizacional, que é sempre uma expressão que nós utilizamos todos, muitas vezes com alguma, enfim, alguma incapacidade até de compreender o que é que isso significa do ponto de vista da alavancagem da nossa mudança de mentalidades, e este é um tema que nós temos que ter presente. E que está associado necessariamente ao desenvolvimento de competências para trabalhar de forma diferente em todas as áreas de responsabilidade, modelos de gestão seguramente mais orgânicos e colaborativos e incorporar, embutir de forma permanente nestes modelos de gestão e de funcionamento da administração pública a dimensão do espaço cívico e isso significa desenvolver, de facto, ambientes favoráveis à participação interna e externa. Para quê? Para incorporarmos, de facto, a experiência daqueles e daquelas que servimos nos serviços que prestamos e nas políticas que executamos, que desenvolvemos, que executamos e que avaliamos. Ora, todos temos um papel, todas e todos temos um papel a desempenhar neste processo de transformação. O Governo, é certo, proporcionando os enquadramentos necessários e estimulando a disponibilização de ferramentas de suporte a esse processo de transformação ativo. Fizemos-lo em 2018, quando lançámos o Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública. Fizemos-lo de novo em 2020, com o lançamento da estratégia que já referi, que resultou ela própria de um amplo processo participativo. Fizemos-lo de novo recentemente, quando aprovámos uma resolução do Conselho de Ministros, a resolução 130 de 2021, publicada no dia 10 de setembro, que explicita a ambição de embutir de forma consistente a participação pública, a participação também das trabalhadoras e dos trabalhadores na administração pública nos seus modelos de gestão e, portanto, esta resolução do Conselho de Ministros que estimula ativamente processos participativos é um sinal político claro da direção que estamos a procurar clarificar para todas e para todos, a participação como um dos motores da transformação, da inovação, da simplificação e obviamente que o Governo não funciona sozinho, funciona com a administração pública e todas e todos, dirigentes, trabalhadores sem funções de dirigentes, chefes de equipas, gestores de projeto, todos têm um papel ativo a desempenhar neste processo. E é pensando, precisamente, em quem tem este papel ativo que o programa Transformar foi desenhado. O LabX foi criado em 2017, eu não vou alongar-me sobre isso, porque seguramente quer a Fátima Madureira, quer a Elsa Belo falarão sobre este percurso do LabX que nos traz até aqui, mas hoje nós pretendemos essencialmente proporcionar estes mecanismos de apoio para que a administração pública desenvolva ativamente esta capacidade transformadora, mas fazemos-lo com uma ambição muito clara, porque o programa Transformar define metas ambiciosas, que estão naturalmente alinhadas com as metas da Estratégia para a Inovação e Modernização Administrativa, que estão, enfim, estão expressas de forma clara no próprio programa, e que prevêem, desde termos mais de 100 entidades públicas apoiadas pelo Centro para a Inovação no setor público, apoiar o desenvolvimento de serviços, dos serviços mais utilizados pelos cidadãos, pelas empresas, os serviços serem totalmente desmaterializados e disponíveis omnicanal para que possam chegar a todas as pessoas, também objetivos claros de sermos capazes de comunicar de forma eficaz com os nossos cidadãos e, portanto, procurar garantir que até final desta legislatura todos os organismos que têm maior volume de comunicações com os cidadãos o possam fazer de forma clara e compreensível e também, e em último lugar, mas não por fim, garantir que em todas as áreas governativas existem iniciativas de envolvimento das pessoas, seja dos trabalhadores, seja dos cidadãos e parceiros externos. Ora, para concretizarmos estas metas, nós temos muito que fazer. Muito que fazer de forma determinada e é para isso que o LabX aqui está e vos propõe
um conjunto de serviços, de projetos, na verdade, que se destinam a desenvolver ainda mais a capacidade transformadora que a administração pública já tem, sejamos claros. Nós queremos e precisamos fazer sempre mais, mas temos vários sinais positivos. Não foi por acaso que durante, enfim, o primeiro confinamento nós tivemos mais de 200 medidas inovadoras de serviço a cidadãos e empresas para continuarmos a funcionar cumprindo as missões do Estado, as missões de serviço público. Também não é por acaso que continuamos a ter candidaturas aos prémios de inovação na administração pública, porque existem de facto projetos inovadores que significam renovar a face visível da administração perante os cidadãos. Continuamos a ter mais de 1000 pessoas todos os anos envolvidas nas iniciativas do mês da inovação e, na verdade, temos sempre muitos contactos de muitos serviços que nos solicitam apoio, nos solicitam a esta área governativa, à AMA, ao LabX. Ora, é isto que nós queremos continuar a fazer mais, continuar a fazer com mais resultados, porque temos, de facto, a responsabilidade de fazer mais. E eu termino por aqui, agradecendo a presença de todas e de todos, deixando ao encargo da Fátima Madureira e da Elsa Belo e dos demais colegas do LabX a apresentação do portfólio de 17 iniciativas que vão seguramente aumentar esta onda de transformação a que nós já assistimos e aquilo que vos peço, e é um pedido, para além de contarem connosco, é que nos desafiem. Inspirem-se com as apresentações de hoje, inspirem-se com os nossos especialistas, inspirem-se com as propostas que vos vamos apresentar e contactem-nos para podermos trabalhar convosco, abraçando este desafio de colocar cada vez mais no ADN da administração pública esta capacidade de transformação contínua para servirmos melhor aqueles e aquelas que devemos servir. Muito obrigada a todas e a todos e desejo-vos uma ótima sessão de trabalho. Obrigada. Nós é que agradecemos sempre as suas palavras e o estímulo que nos traz e o trabalho também que nos vai trazendo. Eu vou passar já a palavra então à doutora Fátima Madureira, Presidente da Agência para a Modernização. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Secretária de Estado ter conseguido encaixar na sua agenda complicada o estar aqui conosco, o que diz muito do empenhamento da Secretaria de Estado nestas matérias e, em particular, do apoio que tem sido dado ao LabX, que, como a Sra. Secretária de Estado disse, desde 2017, vem lançando desafios à administração pública de uma forma, diria mesmo, um bocadinho disruptiva em relação àquilo que é as ideias pré-concebidas que as pessoas têm acerca da administração pública e que nós sabemos que provavelmente em 2017 seriam verdade e hoje já não será bem assim. De facto, o LabX aparece para questionar os pressupostos da administração pública, pressupostos que têm a ver com o medo de falhar, o medo de entrar por caminhos novos e diferentes, e tem vindo a consolidar nesta constante procura de novas soluções, em conjunto com a restante administração pública, encontrar soluções não tão óbvias que envolvam os cidadãos e que permitam de forma participativa encontrar cada vez maior resposta por parte dos serviços públicos aos cidadãos. É isso que é o nosso foco. O nosso foco será sempre responder às pessoas cada vez melhor e para isso às vezes é preciso ser um bocadinho disruptivo. O LabX hoje podemos dizer que fez uma espécie de upgrade e apresenta-se como centro para a inovação do setor público, o que tem sido um crescimento para o LabX. Eu agradeço ter tido a oportunidade de acompanhar este crescimento que me é muito grato de observar e perceber que até
pela adesão que acontece hoje aqui a este webinar, o interesse que a administração pública tem sobre estas matérias e a abertura que tem para esta transformação, que no fundo estamos todos do mesmo lado, estamos todos a remar para o mesmo lado, no sentido de transformar a administração pública num serviço cada vez melhor para os cidadãos. Para além de, obviamente, vos dar as boas-vindas a esta casa que é a AMA, que é a vossa casa, que é a casa de nós todos, a casa da administração pública, que trabalha com a administração pública. Queria agradecer de forma particular ao Vasco Trigo, que é o moderador deste webinar e que mais uma vez aceitou de peito aberto este desafio e que nos vai trazer aqui. Eu não vou apresentar cada um dos oradores porque deixarei isso com o Vasco, mas vou agradecer de forma particular ao professor Daniel Traça, ao Dr. José Manuel Ribeiro, presidente da Rede de Autarquias Participativas e presidente da Câmara de Valongo, que é sempre um prazer acolhê-lo connosco, à doutora Margarida Freitas, e espero que tirem deste debate boas pistas para fazermos esta transformação que nós acreditamos. Este programa Transformar é a expressão da missão do LabX e nós queremos fazê-lo convosco e acreditamos que vocês o farão com gosto e nós estamos aqui sempre disponíveis para trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Marta? Então vamos agora dar início à nossa conversa, não é? No fundo não é bem um debate, é uma conversa. Eu chamaria então o Vasco Trigo a estar connosco. Agradecia também as palavras da doutora Fátima e o incentivo que tem dado ao LabX. Eu vou ficar aqui atenta, então, depois, só no final da sessão é que teremos a oportunidade para responder às perguntas da audiência. Nós vamos estando aqui com atenção a essas perguntas e passo então aqui a palavra ao Vasco Trigo. Obrigada. Até já. Muito obrigado, muito boa tarde. E vamos então ter agora aqui um espaço para conversarmos um pouco com especialistas que vão trazer os seus contributos, as suas experiências e as suas reflexões, vão partilhar com estas mais de 200 de pessoas, pelo menos, que estão a acompanhar-nos, a quem eu dou as boas-vindas também. E então eu vou começar já a chamar os participantes que vão podendo ligar as vossas câmaras. O professor Daniel Traça, que é diretor da nova SBE, e que, portanto, especialista em professor, especialista em gestão e em outras áreas. Eu não estou a vê-lo, não sei se não ligou ainda à sua câmara, penso eu, não? Provavelmente não. Temos também o Dr. José Manuel Ribeiro, que é Presidente da Câmara de Valongo e Presidente da Rede de Autarquias Participativas. Temos o Dr. Pedro Sá Moreira, que é Diretor do Departamento de Planeamento Organizacional dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e a Dra. Margarida Freitas, que está ligada à presidência do Conselho de Ministros, mas também vai-nos falar aqui de um programa Inovadores em Residência, que ela teve a oportunidade de experimentar e, portanto, vai trazer-nos também as experiências dela. Eu vou primeiro fazer uma ronda, digamos assim, uma roda de mesa, em que pedia que, muito rapidamente, dessem assim quase que só um título do que é como é que olham para estas questões da inovação. E começo pelo professor Daniel Traça, a quem pedia que nos dissesse porque é que é importante a inovação, o que é que a inovação traz às organizações e porque é que é assim importante. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite para estar aqui a falar de um tema que eu acho que é de facto fundamental. E se calhar eu não só falo de inovação, porque eu acho que é preciso falar de inovação no setor público e no papel do setor público, porque acho que é um tema ainda mais especial. E se calhar eu ia tentar fazer em 3 pontos. Número 1, que de facto ter um setor público, uma administração pública mais eficiente através de inovação é core para o sucesso no século XXI. Será o primeiro ponto. Depois vou fazer um segundo ponto, que é
que esta necessidade de eficiência, no fundo, que a forma de tornar mais eficientes é a inovação. E depois, se calhar, vou acabar com um ponto que tem a ver com o que é preciso para fazer inovação, especificamente olhando para o setor público. Relativamente ao primeiro ponto, quanto ao papel do setor público, o papel do Estado no geral, eu fico sempre muito frustrado quando vejo muitos debates sobre a dimensão do Estado, porque, de facto, a questão fundamental que nós temos que reconhecer é que há funções que são funções fundamentais para o Estado, servir os cidadãos, promover a competitividade, cada vez que, por exemplo, é preciso trazer investimentos direto estrangeiro, a forma como esse chega é fundamental que o Estado faça cumprir as suas funções, e um elemento fundamental que é este elemento de distribuição, que é ajudar naquilo que é as questões de pobreza e as questões do combate às desigualdades na sociedade. Portanto, estas são questões fundamentais do Estado, sempre o foram, são há cerca de 2 séculos. A questão que é fundamental é que estas funções são cada vez mais importantes. O papel do Estado não vai diminuir, vai aumentar. Vai aumentar porquê? Porque cada vez mais a competitividade e a capacidade de atrair, de estar na economia mundial faz diferença no sucesso. Cada vez mais temos problemas de desigualdade em que é preciso o Estado entrar para resolver os problemas de desigualdade que o mercado não sabe resolver e porque cada vez mais os cidadãos estão à espera de um nível de serviço. Portanto, o primeiro ponto é que, de facto, o Estado, a administração pública, vai ter um papel mais importante ainda naquilo que será o século XXI do que o que teve na segunda metade do século XX e do que teve até agora. E a questão fundamental é que a administração pública funciona num contexto um bocadinho diferente. Quando eu tenho o setor privado, é fácil, porque se eu não funciona, aparece uma alternativa. A administração pública não funciona neste contexto. Tem um certo poder de monopólio, porque assim é definido. E, nesse sentido, eu no outro dia li uma metáfora, que é uma metáfora interessante, que a questão é sempre, tendo a administração pública, nós temos um certo papel a fazer, e a administração pública, por causa de uma série de questões, é sempre acusada de, no fundo, estar a levar a água de um lado para o outro, e a água tem que ser levada, mas muitas vezes há muitos buracos no balde. E, portanto, perde-se muita água, há muita ineficiência que se gera. E isso tem sido sempre o problema, desde há séculos, das acusações que são feitas à administração pública, que é, bom, há aqui muitas questões de ineficiência e, portanto, o melhor é não se fazer. Mas nós não temos essa opção. Nós temos que o fazer. E, portanto, se calhar devíamos preocupar muito mais em tornar o balde muito mais estanque, muito menos a perder água, para que haja mais criação de valor neste processo. E este é que é o desafio. É como é que nós conseguimos que hoje o Estado, que vai ter uma potência cada vez maior, a administração pública, consigam fazer essas funções sem as ineficiências de que são normalmente acusadas e que passam a vida a gerar debates sobre mais Estado, menos Estado. Não é por aí que vamos lá. É como é que o fazemos funcionar de uma forma mais eficiente. E eu acho que este ponto é um ponto que às vezes pensamos pouco, e é muito interessante estar neste debate porque está-se a falar daquilo que conta, que é como é que fazemos as funções da administração pública do Estado funcionar de uma forma mais eficiente, com menos desperdícios. E aqui estamos a falar nos serviços ao cidadão, estamos a falar na própria avaliação das políticas públicas, por exemplo, são questões interessantes, estamos a falar em questões de competitividade. E, portanto, há aqui é muito mais o próprio funcionamento interno da administração pública tem espaço para inovar. Okay? Portanto, a inovação tem que ser vista aqui, não numa lógica só dos serviços que temos ao cidadão, que é muito onde a AMA neste momento está, mas deve ser uma abordagem muito maior à forma como funciona a administração pública, que é o seu próprio funcionamento interno, o funcionamento das suas carreiras, a gestão de pessoas dentro da administração pública, a avaliação de políticas públicas. Tudo isto pode beneficiar imenso de um esforço de inovação que deve ser muito transversal. E, portanto, se o Estado e a administração pública vão aumentar a importância, se a inovação é core para que isso se faça sem desperdício, põe-se a questão de como é que se faz a inovação, especialmente neste setor. E eu diria 2 questões. É interessante fazer essa inovação em laboratórios, mas a inovação é uma forma de estar de qualquer organização. A Google, ou como é destas empresas, podia ter um laboratório para fazer as suas questões. Mas vão ver que para fazer a diferença, todo o staff destas empresas pensa em termos de inovação. E, portanto, o grande desafio para nós é como é que pegamos neste espírito que vem da AMA, do extraordinário trabalho que está a ser feito, das ideias que estão a surgir aqui, onde no fundo temos um grupo que já começa a ser grande, mas que ainda é pequeno relativamente a tudo o que é o setor público, e trazemos este espírito de inovação para dentro da organização, para todas as pessoas que estão, para que isto seja vivido em tudo aquilo que o Estado faz. Porque isto é um mindset mais do que pequenos projetos. E eu diria que há 4 ou 5 pontos que eu deixaria para terminar. É a questão do talento. É fundamental atrair para a administração pública talento topo. Okay? Esta ideia de que, e pôr a ideia de trabalhar para a administração pública como um espaço de
promoção pessoal, de promoção social e com uma carreira capaz de atrair os melhores. Okay? E, portanto, é muito importante trazer o talento e arranjar forma de trazer o talento para dentro da administração pública. Esse é um ponto importante. Estando lá dentro, é preciso, obviamente, que haja este mindset e é importante que quem está dentro da administração pública tenha vontade de correr riscos. Vontade de inovar, vontade de, se calhar, as coisas correm mal à primeira, se calhar correm mal à segunda, mas à terceira vão correr bem. Portanto, este mindset é preciso trazer para dentro da administração pública. E nós sabemos que isto é difícil por causa das carreiras, é difícil por causa do contexto legal, é difícil porque muitos dos que estão em cargos de gestor público, se fazem um erro, têm uma responsabilidade que é quase a nível pessoal, e portanto é muito difícil ter-se um ambiente de inovação, num ambiente em que todos nós estamos, no fundo, com receio de que alguma coisa possa correr mal. Ok? E eu diria só mais um ponto, portanto, tem a ver com, mais uma vez, ajudar a correr riscos, trazer talento, dar um ambiente de incentivos em que aqueles que trazem mais ideias são aqueles que têm mais sucesso na sua carreira. Okay? E isto implica trabalhar não só a inovação na administração pública, mas a própria gestão do talento da administração pública. Não há inovação, tem uma gestão de talento que seja encorajadora dessa inovação. Okay? E eu deixaria um último ponto, que é a disponibilidade que nós temos, porque eu acho que aqui as universidades podem contribuir muito para isto, e eu estou ansioso para que possamos ter uma conversa em que o LabX e a inovação da administração pública também faz a parte daquilo que faz a nova SBE, e certamente estou seguro que as outras universidades em Portugal também estão muito disponíveis para fazer parte desta parceria, porque, mais uma vez, voltando ao meu princípio, sem esta capacidade de inovar, não vai haver um Estado eficaz. Sem haver um Estado eficaz, vai ser muito difícil pensar em coesão na sociedade e em competitividade para o país. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sei o que é que terei feito aqui no meu computador, que eu não consigo ver ninguém. Espero que me estejam a ver, acho que sim, mas enfim, mas vamos continuar. Eu recordo os meus tempos de rádio, digamos aqui, que só ouvia e não via, mas tudo bem. Esta deixa do doutor Daniel Tráfico, eu perguntar ao doutor Ribeiro. As coisas que se disse aqui foi é interessante fazer a inovação em laboratório, mas é preciso mais do que isso, é preciso outras pessoas. E o Dr. José Manuel Ribeiro, da Rede de Autarquias de Portugal, participativas, perdão, pode-nos dizer precisamente isso, como é que as autarquias lidam com esta, ou como é que fazem este envolvimento, como é que conseguem, porque nas autarquias, as pessoas que trabalham nas autarquias pertencem à administração pública, portanto, aqueles constrangimentos que envolver os agentes da tal inovação, ao fim e ao cabo. Boa tarde a todos, não sei se me escutam, julgo que me estão a escutar agora. Eu tive algumas dificuldades nesta parte final, mas penso que percebi a pergunta. Eu, antes de mais, quero cumprimentar todos os presentes, quero agradecer o simpático convite ao LabX, quero cumprimentar também a Secretária de Estado, Maria de Fátima Fonseca, os responsáveis pelo laboratório, e também os meus colegas de painel e as várias pessoas que nos estão a acompanhar e, portanto, que são elas que fazem a diferença todos os dias. Dar parabéns também pela designação do programa, transformar. Eu acho que é uma palavra muito poderosa e está profundamente ligada a outra palavra, que é inovar. Eu gosto muito de tentar perceber o significado das palavras. Se fizéssemos às vezes esse exercício, gastávamos às vezes pouco tempo a depois tentar explicar os programas. Inovar é renovar. Se forem ver uma simples definição, inovar, uma das dimensões é renovar. E é mesmo, todos os dias nós renovamos. Nós renovamos na nossa vida pessoal, renovamos na nossa vida política, na vida de jornalista, na vida no Conselho de Ministros, na vida de um professor universitário. Estamos permanentemente a renovar, permanentemente a renovar. Podemos depois renovar mais ou menos, em função também do contexto. Nós estamos agora a sair de um contexto de pandemia onde fomos sujeitos a um processo de aceleração brutal e então tivemos que renovar forte e feio, senão não éramos capazes de resistir. Portanto, como é que as autarquias fazem? As autarquias fazem como todas as outras entidades. Portanto,
Em primeiro lugar, deixem-me dizer uma coisa. Eu sou o quadro de uma empresa do Estado, da ICEP, há uns anos, com muito orgulho, é uma escola brutal, tive essa sorte, mas também trabalhei no setor privado e, portanto, em primeiro lugar é preciso assumir aqui uma ideia. O setor público tem tanto talento e tanto mérito como o setor privado. Portanto, isso é um ponto de conversa, porque às vezes já há esta tendência... mesmo nos Estados Unidos da América, eu sou o bolseiro do German Marshall Fund, estive nos Estados Unidos em 2008 e apercebi-me que por trás do sucesso de muitas das empresas, mesmo daquelas das tecnológicas, têm muito dinheiro do Estado, têm muitas instituições do Estado. Portanto, é preciso nós também assumirmos isto como deve ser. As autarquias, bom, ao nível das autarquias, é assim, as autarquias é um plano, digamos, é tudo Estado, mas é um plano mais próximo do território, mais próximo dos cidadãos. É natural que tenha uma capacidade de reação diferente, mas não faz muito diferente, digamos assim, do Estado central. Eu acho que nós, para percebermos o que é que está a acontecer nestas questões da inovação, da simplificação, e agora que está muito acelerado, é preciso perceber o contexto. Nós estamos numa democracia, estamos numa economia de mercado, nós vivemos num país com liberdade, onde há livre iniciativa, onde há competitividade. Nós não vivemos numa ditadura, portanto, numa ditadura se calhar não estaríamos a discutir o programa Transformar, porque alguém iria determinar que tudo se transformou e não havia mais conversa. Portanto, nós vivemos num ambiente muito especial e que devemos prezá-lo. Viver em liberdade é extraordinário, mas é exigente, é muito exigente. E, portanto, cada caso é um caso. Posso dar um exemplo de Valongo e de outros municípios que conheço bem. Isto depois depende muito da forma como cada gestor e como cada equipa de gestão entende o papel que aquela máquina administrativa local pode ter na sua comunidade. Nós, desde o início em Valongo, por exemplo, e sei que muitos autarcas fizeram o mesmo, entendemos que a autarquia pode e tem um papel fundamental, e o Estado igual, seja ele de nível superior ou nível mais próximo dos cidadãos. A autarquia é tudo. A autarquia é não só um ponto de resolução de problemas administrativos, mas também é, claramente, uma escola de democracia cívica todos os dias. É um ponto de inovação todos os dias. Quer estejamos a falar de dimensão social, cultural, ambiental, cidadania, juventude, urbanismo. Por exemplo, é evidente que o Estado, e às vezes, eu lembro-me, eu acho que a lei muitas vezes, na minha opinião, não é a melhor forma, porque obrigar não é aquela que gera mudança comportamental. Mas há casos, no passado, em que foi através da lei que se obrigou a mudanças. Nós, quando entramos em funções, ninguém nos pediu, mas foi logo das primeiras decisões. Nós quisemos ter o município totalmente desmaterializado, logo em 2014, com todas as consequências que isso tem. Quisemos ter contabilidade analítica e de custos, com todas as consequências que isso tem. Claro, obviamente que quando se entra nestes processos, nós temos que perceber que a seguir vamos ter que perceber um bocadinho de investimento em hardware, investimento em software, perceber se as pessoas trabalham com equipamentos adaptados, se as pessoas dominam línguas, se as pessoas sabem lidar bem com os computadores, como é que encaram a realidade virtual, como é que encaram... Portanto, agora, isso depois é feito em nome de uma mudança. Nós aqui, e em muitas câmaras do país, eu não estou a falar no momento da pandemia, porque a pandemia veio acelerar. E eu dou um exemplo. Nós, antes da pandemia, instalamos 29 salas de aula do futuro, em Valongo, sem financiamento comunitário, e percebíamos que havia resistência nas escolas, porque os professores tinham dificuldades. Veio a pandemia, hoje não há resistência nenhuma. Porquê? Porque houve um acelerador e transformou, mudou muito, mas a questão, eu acho que, eu não gosto muito de dizer assim, as autarquias é que são, não, eu acho que está a acontecer um movimento extraordinário, acho que o Governo da República percebeu bem isso, acho que estas iniciativas, o LabX, as iniciativas governamentais, percebem bem o que é que está a acontecer no mundo e fazem uma coisa espantosa, como nós em quase todas as iniciativas chamamos sempre as universidades, porque as universidades, quer dizer, estão à frente, lideram, estão na linha da frente do conhecimento,
chamamo-las para nos ajudarem nos processos de transferência de conhecimento, mas sem medo. Sem medo, conseguimos, quer dizer, colocamos, e com isto termino, colocamos o município, digamos assim, como um garante de direitos, um garante de oportunidades, um regulador, mas também um espaço que quer liderar. Reparem, quer dizer, não é negativo os serviços públicos competirem com os serviços privados. É ótimo, é muito bom isso. É isso que traz aqui uma dimensão de inovação, de modernização dos serviços públicos, porque reparem, as pessoas não têm às vezes a noção. Eu quando desmaterializei a Câmara, eu queria que me respondessem uma pergunta: quantos são os contactos diários que temos todos os dias em média? Seja por e-mail, por carta. Hoje sei, ao fim de algum tempo já sabia. É como a contabilidade analítica. Nós só gerimos o que sabemos que temos. Se não andamos a gerir a olho, quer dizer, há coisas tão óbvias. Depois é assim, há a dimensão da participação, que eu acho que aí os municípios efetivamente têm dado um contributo brutal. É a Secretária de Estado, eu quero aproveitar esta oportunidade porque admiro muito a coragem dela, ela acredita verdadeiramente na dimensão participativa. E aquilo que eu digo a todos que me estão a escutar, não tenham medo de abrir a porta à participação dos cidadãos. Eu digo isto muitas vezes aqui no meu concelho. Nós temos cerca de 100 mil habitantes e temos esta sorte brutal. Já viram, temos 200 mil olhos, 200 mil orelhas. Acho que são à volta de 1 milhão de dedos da parte de cima, porque se somarmos os dos pés é outro milhão. Quer dizer, nós temos uma capacidade, pessoas brutalmente capazes, muitas delas muito mais formadas do que os gestores públicos, que se forem motivadas, elas vão nos ajudar a detectar erros, vão ajudar os funcionários do município a serem melhores, etc. E com isto calei-me, Vasco. Já parei. Bem, o tempo está a esgotar-se muito rapidamente, de facto, e o facto de eu não estar a conseguir ver-vos dificulta um bocadinho. Mas vamos em frente e este aspecto da participação pode ser também uma deixa para a pergunta que eu vou fazer ao Dr. Pedro Sá Moreira, que é, portanto, diretor do Departamento de Planeamento Organizacional dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Lá está, estamos a falar de partilha. A área da saúde é uma área que nos diz sempre a todos muito, porque, enfim, é uma prioridade, como é perfeitamente evidente. E na área da saúde tem havido muita inovação também nos últimos tempos, nos últimos anos já, mas nos últimos tempos fundamentalmente. E eu passava-lhe a palavra, mas perguntando-lhe como é que se faz numa máquina tão grande e a nível nacional, como é a máquina da saúde, essa inovação e essa partilha e esse aproveitamento, entre aspas, daquilo que as pessoas sentem e podem contribuir para essa inovação. Como dizia o Dr. José Manuel Ribeiro, não é? É preciso também que todas elas participam. Como é que no Ministério da Saúde e nos serviços que têm vindo a desenvolver é envolvida a população, digamos assim? Em primeiro lugar, permitam-me cumprimentar e agradecer à Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, à AMA e ao LabX por esta iniciativa e pelo convite que foi dirigido. Cumprimentar os meus colegas de painel e agradecer porque facilitaram bastante a minha proposta de intervenção, porque ao mesmo tempo eu vou talvez tomar a ousadia de pegar em alguns elementos que já foram abordados. Nós vivemos uma situação de emergência de saúde pública, não é? Com esta condição de pandemia e com a condição da emergência de tomada de ação. Todos nós percebíamos que tínhamos que tomar um conjunto de ações, todos nós sabíamos que tínhamos algum conhecimento que poderíamos aportar e poderíamos contribuir para melhorar, mas acima de tudo o que nós fizemos foi juntar-nos, não é? Portanto, juntar-nos, falamos, temos áreas aqui distintas, ou seja, do painel, da academia, do poder local, das organizações, mas acima de tudo nós temos uma experiência. Portanto, penso que esta capacidade de nós valorizamos a experiência, ou seja, que lições aprendidas é que nós temos de outras experiências já vividas e capacidades de solução, foi determinante, mas ao mesmo tempo, neste processo o que é que nós devemos considerar, e chamando aqui a palavra da inovação? Por um lado, é que tipo de inovação é que nós queremos fazer, sabendo certo que a inovação parte do princípio que tem que criar valor. Valor para os serviços, valor para as pessoas, o cidadão tem que estar no centro,
mas tem que envolver toda a gente, ou seja, envolver toda a gente só através de um mecanismo de participação. E agora podemos depois questionar se a participação é bilateral, se a participação é omnicanal, se a participação é indiferido. Há vários modelos, ok, mas isto parte de um princípio. A inovação é feita para as pessoas, para as empresas, também no contexto organizacional, tem que traduzir um princípio que é de simplicidade. Esta simplicidade pode ser através de uma simplificação de próprio procedimento ou desburocratizar, e tem que envolver as pessoas, e aqui envolver as pessoas significa envolvê-los todos, efetivamente todos, ou seja, independentemente das faixas etárias, independentemente da sua condição, e tem que traduzir alguma capacidade de resposta. E isto o que é que significa? Eu vou trazer aqui um exemplo muito simples, que certamente todos nós temos conhecimento. No período pandémico, no final do ano passado, foi construída uma ferramenta que não existia, ou seja, nesta dimensão, para todo o sistema de saúde português, ou seja, não só a SNS, para todo o sistema, e que permitiu, de alguma forma, monitorizar as vigilâncias epidemiológicas, ou seja, o registro dos contactos das pessoas, ou seja, contactos de risco, mas também fazerem autorreporte. Nós, neste momento, temos mais de 6 milhões e 850 mil portugueses que beneficiaram desta ferramenta. Portanto, era uma ferramenta que não existia, portanto, e que juntou múltiplas variáveis, e certamente se fizéssemos num exercício em que não havia uma pandemia, se calhar demorava 5 anos. Ela hoje está pronta, está consolidada, está a ser utilizada em pleno. Temos mais de 1.600.000 portugueses que utilizaram para registrar diariamente os contactos e sinais e sintomas que tiveram. Ou seja, isto havia um contacto de ação direta entre os serviços e o próprio cidadão. Portanto, com mecanismos depois de apoio, podia ser a chamada telefónica do SNS 24, podia ser a devolução através de um serviço de saúde. Ou seja, mas isto foi um caráter aqui que teve de inovação disruptivo. Outro exemplo muito simples, que todos nós certamente tivemos conhecimento ou alguma proximidade a ele, foi, por exemplo, o portal do autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19. Tivemos mais de 3.600.000 portugueses que beneficiaram, ou seja, tiveram a oportunidade de escolher, de acordo com a disponibilidade e a capacidade vacinal de cada um dos pontos de vacinação, o local e o dia para serem vacinados. Temos aqui presentes connosco o José Ribeiro, que tem um perfeito conhecimento de como foi o processo vacinal, por exemplo, num município, e que muitas vezes obrigou aqui a uma estrutura capilar e em rede, em que o importante era vacinar toda a gente, de acordo com um plano de celeridade, de acordo com uma norma da DGS, mas acima de tudo ter uma capacidade de resposta efetiva. E isto obrigou-nos a trabalhar todos em conjunto. Ou seja, quando nós falamos talvez de inovação, também temos que falar quais as condições essenciais para o ecossistema de inovação. Ou seja, a inovação muitas vezes não pode ser vista dentro da própria casa, não é? Tem que ser vista de forma transversal. E o que é que nós queremos? Ou seja, que indicadores de processo é que nós queremos garantir para saber se é que este o rumo que queremos, ou para saber qual é que é as nossas metas, num horizonte temporal muito bem definido, mas acima de tudo que crie valor. E esta criação de valor pode ser medida a partir de vários fatores. Agora, o importante aqui é a envolvência e esta participação. A participação também pode ser medida a partir de outros tipos de exercícios. É nós disponibilizamos ferramentas ou serviços que estejam diretamente relacionados com os pedidos do cidadão. Por exemplo, o cidadão, desde junho deste ano, foi lançada uma nova app, a app do SNS 24, já tivemos mais de 4.700.000 downloads da aplicação. E porquê? Porque o cidadão considerou que, descarregando esta aplicação, beneficiava no conjunto de serviços, nomeadamente com os certificados digitais da Covid, ou o certificado de recuperação, ou o certificado de testagem. E nós, neste momento, temos mais de 8.750.000 certificados desmaterializados, completamente desmaterializados, que o cidadão acede. Isto também é muito interessante depois de verificar como é que isto é abrangido pelas faixas etárias. E aqui temos de ter uma consideração, temos uma população cada vez mais envelhecida, mas também temos níveis de literacia que muitas vezes podem ser recuperados através de outros mecanismos, como o apoio, muitas vezes, dos espaços cidadão, das lojas cidadão, dos balcões da CNS 24, mas também do poder local, ou seja, as juntas de freguesia, as autarquias, toda a rede capilar que, no fundo, contribui para este objetivo. E eu penso, portanto, queria dar aqui só uma outra nota, é a nossa capacidade de resposta que temos que ter para desígnios nacionais. Penso que o fator, por exemplo, da vacinação foi determinante. Estamos neste momento com estes mais de 15 milhões de inoculações, posiciona-nos num nível pioneiro a nível mundial, é certo. Envolveu um esforço e uma capacidade de articulação em rede já mais testada e já mais implementada, mas acima de tudo permitiu dizer que nós somos capazes. Ou seja, este fator de motivação que falamos até há bem pouco tempo agora é determinante, porque nós temos de ter a capacidade para motivar os vários agentes nas várias categorias ou nos vários perfis
de ação que cada um de nós temos, ou seja, nós temos todos um papel a desempenhar, cada um com diferentes responsabilidades, mas todo ele é válido, ou seja, todo ele é determinante para o sucesso. E, acima de tudo, também verificar que este tipo de iniciativas têm sempre a oportunidade para errar, mas para errar e corrigir, e para termos aqui um mecanismo de ação sempre muito interativo, que é preciso fazer, para depois aprender, para depois corrigir, ou seja, estar muito na componente da participação e da ação direta e na questão da liberdade para testar. Eu destaco aqui só o papel do LabX que tem, porque basicamente transforma-se quase num oásis dentro da administração pública, onde tem esta liberdade plena para testar e tem também pela capacidade, muitas vezes, de fazer um projeto piloto para saber se isto ou não é a oportunidade para ganhar escalabilidade para todo o país ou para outra dimensão. Isto é fundamental, e é fundamental tanto ao nível da cultura como ao nível da capacidade de ação. Portanto, estava a dizer, eu que quando entrei para a autarquia queria ter definido um conjunto de metas, eu queria que me respondessem a um conjunto de perguntas. Nós temos cada vez mais que fazer este tipo de questões, mas ao mesmo tempo perceber como é que o cidadão verifica que esta forma de contacto ou esta articulação é cada vez mais mutável. E é um fator que é determinante, que é o fator tempo. Se nós temos que dar uma capacidade de resposta, também o cidadão espera que essa capacidade de resposta seja quase imediata. O ICNS 2024, neste momento, já duplicou, ou seja, está a cerca de 92% do número de pessoas que foram atendidas o ano passado, integralmente em 12 anos. Portanto, já estamos a falar mais de 4.400.000 chamadas atendidas. Mas também posso dizer que, por exemplo, com o processo de vacinação havia pessoas que ligavam às 4 da manhã para perceber qual era o dia que estava prevista a sua data e local de vacinação. Este fator é importantíssimo porque significa que nós alinhamos a gestão das expectativas com a capacidade de melhoria contínua, que terá que sempre estar ao nível de todas as entidades, e por outro lado também é que produtos ou que serviços que são fundamentais para responder a este tipo de necessidades. Muito obrigado, muito obrigado. Vou dizer que o tempo é um fator crítico, é mesmo crítico, estamos muito atrasados, mas como é evidente, a adoção de práticas e a entrada dessa cultura de inovação é mais difícil quando as pessoas já estão habituadas a certas coisas, portanto, os mais experientes, porque já lá estão há mais tempo na administração pública, têm às vezes mais dificuldade, alguns pelo menos, em mudar. E por isso se fala muito da necessidade de renovar e a necessidade de vir gente nova também, como aliás, por exemplo, o Dr. Adiel Traça falava em atrair talento para a administração pública. E a Margarida Freitas esteve envolvida num programa de inovadores em residência. Vai-nos explicar o que era esse programa que tinha a ver, precisamente, com o acolhimento de jovens na administração pública, não é? Alô, Margarida, não sei se me está a ouvir. Agora já estou, peço desculpa. Estas coisas digitais. Agradecer a todos e a todos e agradecer em princípio, em primeiro lugar, à LabX pelo convite que me foi feito. Sim, estive como inovadora em residência. A minha candidatura incidiu no relacionamento de jovens com o Estado e o seu acolhimento dos serviços públicos. Esta candidatura, de facto, teve um propósito. O propósito de, na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, nós entendermos, em especial a nossa direção, de que o inovar é importante. O inovar é importante e o criar desafios aos seus trabalhadores é fundamental. E foi por essa razão que iniciámos no início, portanto, iniciámos em final do ano passado, em dezembro, e temos levado a cabo um projeto piloto que está a ser desenvolvido e que tem a ver com o que nós chamamos um projeto que envolve as vertentes da vida dos trabalhadores na Secretaria-Geral, em primeira mão, desde a sua chegada até à sua saída. Eles passam por um processo que foi aqui já dito por os colegas, que é desde o recrutamento, ou seja, a sua integração na organização e acolhimento, passando pela transformação. Nós, inclusive, colocámos isto como um ponto, um chavão muito importante, a transformação dos trabalhadores, através não só da formação profissional, mas pela formação académica e de especialidade. Temos também uma vertente neste projeto, o reconhecimento aos trabalhadores, através da sua participação em determinados projetos relevantes,
temos o equilíbrio também como um fator importante na saúde e bem-estar dos trabalhadores, através de um conjunto de medidas que todas estas vertentes têm, e falamos da inovação, simplificação e participação. E nós temos aqui uma vertente que me parece a mim também oportuna, que é a partilha, que é a partilha do conhecimento e a retenção de talentos. Neste nosso projeto que estamos a desenvolver, entendemos como um fator-chave na administração pública, que é o saber, o ter conhecimentos e o partilhar. E o partilhar não só dentro da sua organização, e neste caso, partilhar com a administração pública. Portanto, a ideia era pegar no projeto, e isso é um projeto piloto, que a ser bem experimentado e bem sucedido, poderá ser replicado a outros serviços da administração pública, enquanto centro do governo, que é a SGPC-EME, e daí o participar nesta micromobilidade. O que é que eu aprendi? Muito. Foi uma experiência rica, enriquecedora de todos os pontos. Enriquecedora, desde logo, porque aprendi um conjunto de metodologias, de ferramentas, que fui aplicando nos projetos experimentais. Isso é o grande chavão e a grande mais-valia do LabX. É que ele coloca funcionários, trabalhadores do Estado, a desenvolver projetos experimentais em contexto real, ou seja, foi-me dado dentro desta candidatura 2 desafios, 2 projetos que estavam a ser desenvolvidos. Um que é o mais componente digital, que resulta da medida Simplex, é um desenvolvimento do portal do E-Portugal, em que se pretende criar uma área para os jovens, uma área com mais informação, para que os jovens acedam dos serviços públicos, portanto, relativamente às suas necessidades, que eles acedam a isso, com o apoio através do chatbot, portanto, está como protótipo e será uma ferramenta a ser utilizada. Esse era um dos projetos que fui também participar e desenvolver, e tive também outro desafio, um segundo projeto nesta temática, que foi o constatar, o Instituto Português do Desporto e Juventude constata que as ex-lojas jovens que existia há umas décadas, que hoje é necessário redesenhar o conceito das redes de lojas ponto já, é o nome que rede de lojas jovens ponto já. E a ideia é redesenhar o quê? É criar um novo modelo da interação e da participação e frequência dos jovens nestes espaços, através, enfim, de sistemas, de serviços que os motivem e que eles se sintam bem. E, portanto, com o desenvolvimento destes 2 projetos, cada um estava num determinado estado. Portanto, eu peguei um mais avançado que o outro, o ONE E18, o que eu falei há pouco, do desenvolvimento do portal, é Portugal, já estava um pouco mais avançado, tinha um protótipo já, de modelo, portanto, utilizei uma ferramenta, um questionário, que penso que durante este mês de outubro vai ser aplicado aos jovens, no sentido de percebermos se este portal, se este website e o apoio se está de acordo com as suas necessidades, se estão com facilidade em ter acesso e se conseguem, através deste website, utilizar os nossos serviços, recorrer aos nossos serviços online. Relativamente ao segundo projeto, o redesenho das lojas da rede ponto já, foi também criado aqui um conjunto de mecanismos e de ferramentas que eu aprendi durante este período, e que a ideia foi dar uns contributos, dar ideias, no sentido de desenvolver mais para a fase da chamada cocriação. O LabX tem nas suas metodologias a chamada investigação, cocriação e experimentação. E depois disto, a implementação dos projetos. E são estas fases desta metodologia que eu, de facto, quando chego agora, depois da micromobilidade, ao meu organismo, à presidência do Conselho de Ministros, implementei neste nosso projeto piloto. Já estão medidas a decorrer, há uma que já está experimentada, e é aquilo que vamos fazer nas medidas de todo o projeto e outros projetos que sucederão a este. Naturalmente não paramos, estamos expectantes com as medidas, estamos expectantes com as metodologias que incluímos nela, e portanto só posso agradecer ao LabX
de facto, a oportunidade que me deu. Já tenho uns aninhos da administração pública e nunca tinha estado numa experiência destas, que de facto foi altamente gratificante, e a quem possa de facto fazer parte desta experiência, deste caminho, neste comboio de experiências, eu dou o meu vale e acho que foi muito importante, e é um estímulo para além de tudo o que se aprende, para além das ferramentas que nós conseguimos depois utilizar e replicar nos nossos organismos, é a relação que se estabelece, e, acima de tudo, é nós sentirmos que a nossa organização, que apostou em nós, que apostou e que quer reter os talentos, que aposta nos seus trabalhadores para projetos inovadores. Foi um pouco daquilo que se foi dizendo anteriormente, que é exatamente isso, o reter talentos, o dar a oportunidade a pessoas que inovem, que desenvolvam projetos que todos ganhamos com eles, é fundamental para o corpo da AP. Vê-la como um corpo e em que todos nós vamos participar, partilhando os nossos conhecimentos e as nossas aprendizagens. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos muito aflitos de tempo, de facto, porque temos ainda um outro ponto da agenda, e, portanto, não vamos ter muito tempo agora para debater propriamente. De qualquer forma, penso que foi bastante interessante até este momento. Este último ponto que a doutora Margarida falou tem a ver com uma coisa que já tem sido falada, que é, alguém tinha dito, quem chega tem que ter a ousadia, tem que ter a predisposição para correr riscos, mas depois também é preciso que essa ousadia de cometer alguns erros, eventualmente, de correr riscos, não seja... como alguém disse já aí no chat, que estão a acompanhar também, com certeza, é que às vezes parece que estamos outra vez, de cada vez que há alguma mudança, estamos a inventar a roda outra vez, não é? Portanto, isso é um risco que esse aí, se calhar, não vale a pena correr. De qualquer forma, eu tenho mesmo que terminar, portanto, porque é muito tarde já, e eu diria que dava agora 1 minuto, se calhar, a cada um, outra vez, enfim, não vai ser debate propriamente, mas 1 minuto para uma última mensagem, para eventualmente criticarem ou comentarem alguma das outras coisas que foram ditas. O doutor Daniel Traça quer começar? Eu vou fazer 1 minuto, até porque eu também vou ter que fechar logo a seguir, porque eu já tinha que sair. Vou dizer uma coisa. Eu acho que esta conversa, essas 4 pessoas, isso está tudo dito. O que temos que fazer é pegar naquilo que dissemos aqui e, em vez de ser estas pequenas bolsas que se vive em pequenas bolsas de excelência, transformar isto numa conversa transversal àquilo que a administração pública faz. Está aqui tudo dito. É só pegar no que foi dito e agora fazer, ou seja, quando há discussões que são políticas e com os sindicatos e com as carreiras e com esta lógica mais transversal, que os ensinamentos que saem daqui sejam escalados e não há mais nada a fazer. Fica aqui. Obrigado. Muito bem, portanto, com a sua experiência de académico, digamos assim, de investigador nesta área, acha que a investigação tem dado resultados, bons resultados, e esta conversa, as conversas que temos aqui, portanto, demonstram que, de facto, há conhecimento produzido. Eu posso fazer um ponto, quer dizer, a questão aqui é que isto precisa de um repensar, para isto ser verdade, precisa de um repensar o que é que significa reter talento, encorajar as pessoas a correr risco, e isto do ponto de vista das leis, e agora passamos a um lado mais dos advogados, do ponto de vista que é a carreira, do ponto de vista que é o enquadramento, isto tem que ser repensado. Portanto, eu acho que é muito mais isto, é pegar nestas bolsas, aproveitar o que se aprendeu e passar a ser uma forma de estar toda a administração. E isto agora é mais não é fácil, mas é o próximo passo. É o próximo passo. O desperdício seria que toda esta experiência morra porque não temos a coragem e a ousadia de escalar e fazer uma verdadeira transformação. Está feito. Agora é preciso transformar. Muito bem. José Manuel Ribeiro. Eu vou mesmo ter que sair. Eu peço desculpa aos meus colegas de painel, não vou ficar a ouvir, mas não consigo mesmo ficar. Muito obrigada. Muito obrigado. José Manuel Ribeiro, este transferir, digamos assim, desta conversa e daquilo que aqui foi dito para o terreno é feito também através das autarquias, não é?
é feito através das autarquias e de outros parceiros, não é? A fase da implementação normalmente não é valorizada. Às vezes esquece que sem esta fase da implementação, por exemplo, um exemplo claro foi a questão da vacinação, implementação pura é uma fase crucial. Eu estou a acompanhar aqui no chat também e dizer, é verdade, nós temos de facto um problema, há diferenças entre o setor público e o setor privado, mas quando pedem a minha opinião sou muito claro e muito sincero. Eu sonho no dia em que não haja essa diferença entre o público e o privado, porque isso traz uma paz social muito grande à nossa sociedade. Agora, falando do tema e da administração pública, que é essa a questão e o desafio, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós, às vezes, não temos esta noção. Os serviços públicos são pontos de confluência de pessoas, de recursos, de ideias poderosos. Eu vou usar uma imagem porque está na moda, eu sou um desastre, não sei cozinhar, mas conheço uma coisa chamada Bimby. Não é? A Bimby é uma amiga fantástica onde se metem os ingredientes e saem coisas fantásticas. E é um bocadinho, nós podemos. Eu estou a dizer isto, não estou na brincadeira. Nós, se soubermos, se quisermos, eu não concordo com esta ideia da ousadia. Que ousadia? A ousadia otanas. Nós estamos constantemente a ter que renovar. Viver é confrontar-nos todos os dias com a necessidade de renovar, de mudar. As tecnologias mudam, vejam. O processo tecnológico em curso, aparecer uma coisa que é isto, um telemóvel, tem hoje uma tecnologia que nos obrigatoriamente obriga-nos a mudar e, portanto, significa renovar, inovar, etc. O que nós não temos que ter medo, e isso não podemos ter medo, é de abrir as portas a esses processos, valorizar os funcionários todos, porque todos eles têm importância. Por exemplo, eu estou há 3 anos a tentar implementar o Kaizen em toda a Câmara de Valongo. Já fiz várias vezes a utilização da Lego Serious Play, que é uma ferramenta espantosa, com brinquedos, agora não é possível, mas porquê? Para que as pessoas, todos os 1000 e tal funcionários do município, percebam que todos eles são importantes, todos eles são determinantes para a mudança, para a inovação, para a transformação. É óbvio que eu não vou resolver o problema salarial. Mas se nós ficamos parados a discutir esse assunto, então isso é um argumento para não fazermos nada. Para não fazermos rigorosamente nada. Muito E deixa-me só terminar, Vasco, o poder transformador de algumas iniciativas. Os OPs, que eu sei que é uma matéria cara à senhora Secretária de Estado. Os orçamentos participativos são daqueles processos que desafiam a administração pública, obrigam quem está dentro da administração pública a sair da caixa, a perceber que é um mundo dinâmico, que de cada vez que abrimos um orçamento participativo entram centenas de ideias que dificilmente a máquina administrativa conseguiria captar. E, portanto, fico-me por aqui, volto a dar parabéns à IAMA, parabéns a todos que organizaram, não se cansem de fazer este trabalho e mais, e permitam-me este apelo. Nós temos que lutar, senhora Secretária de Estado, sei que é sensível a esta questão e o Vasco também. Atenção a isto. A tecnologia também nos pode ajudar a lutar contra a solidão. A solidão não é um problema dos mais velhos, é um problema do Vasco, meu, do Pedro Sá Moreira, da Maria Margarida Freitas, etc, etc, etc. Se nós introduzirmos esta dimensão, nós ganhamos pessoas, cidadãos plenos, empoderados, que utilizam as tecnologias para um fim. Não são utilizados pelas tecnologias para uma coisa que nem sabem. Portanto, obrigado e parabéns. Este é o tema, este é um dos temas. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Pedro Sá Moreira, peço-lhe o seu poder de síntese num minutinho. Diga-me uma última mensagem, por favor. Minha última mensagem é desafio. Isto é um desafio, envolve-nos a todos, com diferentes tipos de perfis, com diferentes tipos de contributo. Muitas vezes o contributo pode ser tão simples como dizer: eu não entendo esta ferramenta, isto não sei para que é que serve, mas por favor participem. Portanto, digam. E se não tiverem mecanismos, saibam que existe um número que também está disponível, por exemplo, no E-Portugal, na página de Portugal, está disponível no portal do SNS, 808 24 24 24, está 24 horas disponível, mas por favor, esta participação é fundamental.
Portanto, como foi dito, ou seja, os orçamentos participativos são fundamentais, porque muitas vezes recebemos ideias que mesmo se tivéssemos a auscultar todas as unidades orgânicas dentro do organismo, nunca iriam chegar, algumas delas, mas acima de tudo este contributo tem que vir não só num momento estático, ou seja, no momento quando se abre um momento de participação, um OPP, mas sim continuamente. Ou seja, é importante este feedback, é importante que este alinhamento também, em termos de resposta, seja exigente, ou seja, porque isto é exigente a todos os níveis, não é só, ou seja, ao nível de quem tem a responsabilidade da gestão, ou até da própria monitorização, ou até da própria implementação no terreno, mas acima de tudo, enquanto nós, enquanto cidadão, não existe cidadania este tipo de participação. Por outro lado, também dizer que a tecnologia é um meio, portanto, não é muitas vezes por dizermos que não temos este recurso, ou não temos esta ferramenta, não vou fazer. Não, vamos ter que fazer. E certamente vamos ter que fazer muito mais em proximidade com outras estruturas que nós algumas vezes vemos como distantes, e algumas vezes isto acontece até no âmbito académico, mas elas não estão distantes, portanto, estão cada vez muito mais próximas. No momento que nós vivemos e que estamos agora no plano de desconfinamento, também nos serviu para todos tirarmos uma aprendizagem. Nós precisamos efetivamente de todos, nas diferentes condições, e todos temos que manter este mecanismo de diálogo, portanto, cada vez mais, pronto, que ele seja presencial, por favor, portanto, porque estas sessões também depois precisamos de ir para o terreno e estar em contato com as pessoas, mas a palavra determinante eu acho que é a ação, e acho que o próprio plano de recuperação e resiliência assim exige que nós estejamos todos alinhados com um propósito e que este propósito seja participado. Obrigado. Obrigado e parabéns pela iniciativa. E para terminar, Margarida Freitas, essa experiência que teve, como é que vai fazê-la estender, digamos assim, como é que vai disseminá-la para outras áreas e se acredita que isso é possível? É possível. É possível. O próprio projeto recuou um pouquinho no seu estado para que conseguíssemos implementar um conjunto de metodologias apreendidas no LabX. Portanto, havia já algumas dinâmicas criadas, mas que foi entendimento, a partir do momento que terminei como inovadora em residência, pegar nessas metodologias, nessas ferramentas e implementá-las neste nosso projeto. Portanto, o projeto começa a primeira medida inicia-se já agora em novembro. Já foi autorizada pelo nosso secretário-geral, pelo Dr. David Xavier, e vai ser implementada, que não é implementação de facto, ela ainda vai ser submetida, já teve a experimentação, mas vai ainda ser submetida às outras fases do LabX, que é a cocriação e a experimentação, ou seja, ainda vai ser aberto ao público em geral, dirigentes e trabalhadores da SGPCM, para que dê as suas ideias, os seus inputs, no sentido de quê? De melhorar e ir melhorando sempre as medidas e o projeto, para que depois eles sejam experimentados em terreno e, de facto, implementados. Naturalmente que isto é um objetivo, é o implementar na SGPCM, mas a ser disseminado o projeto, se assim entenderem, a outros organismos da administração pública, enquanto, enfim, uma secretaria que é o centro do governo e, portanto, tem mais do que a obrigação de disseminar projetos inovadores e algo que é importante para todos e fazer esta partilha. Como eu dizia no início, é o participar, mas é também o partilhar. Não devem ser perdidos conceitos. E quem quiser saber mais, há disponibilidade do vosso lado, evidentemente, para partilhar a experiência, não é? Total, e estou autorizada para isso. Muito obrigado. Vamos terminar este debate e agora estava previsto agora, e está prevista a apresentação da doutora Elsabel, que há de está muito zangada comigo por causa do tempo que está esgotado, não? Não, de todo. Com certeza que não. Vou ser muito sucinta, tentarei, pelo menos, ser muito sucinta na minha apresentação. Espero que já esteja a partilhar este desafio, que falámos tantas vezes agora neste debate sobre o desafio que temos todos na administração pública, e é o programa Transformar. Basicamente, o que nós temos aqui, obviamente, que já falámos também, o programa Transformar apresenta 3 áreas de atuação: a inovação nos serviços públicos, a simplificação administrativa e a participação de todos e todas as pessoas que participam ativamente na administração pública, trabalhadores e cidadãos e empresas. O que temos explicando um pouco o que é
esta área da inovação nos serviços públicos, que garanta a adaptação da administração pública às necessidades emergentes da sociedade, com novos serviços que cheguem a todas as pessoas e novas políticas públicas que desafiem problemas complexos. Responsabilidade, responder a necessidades, antecipar, envolver equipas que eliminem então os processos que estejam a trazer barreiras à própria inovação, potenciar o mundo digital, encontrar soluções inovadoras e eficientes, criar valor efetivo para os cidadãos e a sociedade. Ao nível da simplificação administrativa, para combater a burocracia, a eliminação de procedimentos inúteis e para a simplificação dos procedimentos necessários, a par com o programa Simplex, uma das ferramentas mais eficazes da política de inovação na administração pública, com o grande desafio de tornar invisível, e este é um grande desafio, de facto, tornar invisível para os cidadãos a complexidade da organização administrativa e garantir respostas adequadas. Simplificar em permanência, estes são os nossos motos, simplificar em permanência, medidas integradas, eficientes e sustentáveis, simplificar e assegurar a entrega de valor público. Ao nível da participação de trabalhadores, e não falamos só queremos envolver todos os trabalhadores, os cidadãos, as empresas e organizações da sociedade civil, conseguindo então aqui conceber as melhores abordagens, testar respostas, atuar mais rápido, chegar a todos e a todas. Pensar e fazer diferente para gerar confiança, para reforçar a capacidade de concretização, desenvolver um ecossistema participativo amplo e inclusivo, atuar de forma sistemática na gestão pública, reforçar a transparência, no fundo, tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar, transformar este ecossistema. Mas, tal como também já foi aqui referido, são 17 iniciativas, 17 grandes desafios, que eles próprios trazem alguns projetos dentro, todos eles têm associados projetos, alguns mais do que um projeto. O Ativar Inovadores, na perspectiva que nós temos aqui, que é inovador em residência, que eu falarei mais tarde, e o Workshops de Inovação. Em 2022, vamos assegurar 10 workshops em que contamos com a participação de 25 equipas, no mínimo, queremos mais. Com esta iniciativa, queremos ampliar a rede de inovadores na administração pública. Acedam ao nosso site e inscrevam-se para serem inovadores na administração pública, que promove a partilha e a divulgação de boas práticas. Ao nível da capacidade inovadora, também um dos grandes projetos, ensinar a experimentar. Em 2021, elaboramos e vamos disponibilizar a toda a administração 2 documentos. Um guia para explicar o conceito, os objetivos e os passos fundamentais de um projeto experimental de inovação, focado na melhoria da oferta de serviços, e um guia que explica o conceito, os objetivos e os passos fundamentais para a criação de um laboratório de experimentação, porque é este o passo que também nós iniciámos em 2017, quando foi criado o laboratório, e agora somos o centro para a inovação no setor público. No que se refere à rede de laboratórios de experimentação, pretendemos desafiar cada vez mais equipas, cada vez mais entidades a integrar a rede, e até ao final de 2022 ficaríamos muito satisfeitos se tivéssemos então 8 laboratórios já em funcionamento. Relativamente ainda nesta área da capacidade inovadora, a região resiliente 2.0, com uma duração de 9 meses, este projeto vai abranger 16 municípios que integram a AMAL, a Comunidade Intermunicipal do Algarve, e que engloba 4 fases. Também já aqui foi falado também pela Margarida, a capacitação, a investigação, a concepção e a experimentação. Vamos passar por ao longo destes meses, destes 9 meses, vamos passar por estas etapas. A equipa de projeto é constituída por elementos da ANEPC, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do LabX, obviamente, e também da AMAL. Amanhã, vai ser mesmo amanhã, que vamos fazer o lançamento deste projeto com a capacitação das equipas que integram este projeto. Não ficamos satisfeitos apenas com estes projetos. A colaboração para a sustentabilidade. Queremos desafiar as entidades a criar projetos que reforcem os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, vamos criar um programa de apoio ao desenvolvimento de boas práticas de trabalho colaborativo na implementação da Agenda 2030. Inteligência Artificial, centrada em cidadãos. Em 2021, publicamos as recomendações transversais e adaptadas à generalidade da administração pública, decorrentes do exercício realizado a um assistente virtual, que recorre à inteligência artificial. Em 2022, propomos ajudar as entidades na avaliação dos seus assistentes virtuais e da adequabilidade aos seus públicos, de forma a melhorar e otimizar a capacidade de resposta aos destinatários. Novos serviços públicos,
Em 2021 termina o projeto que nós designamos On at 18, que basicamente vai culminar numa página criada e dirigida a quem atinge a maioridade e necessita de interagir, a Margarida falou deste projeto, e necessita de interagir de forma autónoma com os serviços públicos. Esta é uma área integrada no site e-Portugal. Em 2022, iniciamos um projeto dirigido a quem entra na reforma para assegurar que o processo decorre de forma integrada com a redução de interações com a administração pública. Terminamos esta área da inovação com o Observatório sobre Inovação e Experimentação em Serviços Públicos em 2022 e também de acordo com o professor Daniel Traça disse, vamos estabelecer parcerias com a academia, com startups, com entidades da administração pública e da sociedade civil para promovermos a inovação com base no conhecimento, em estudos que alicercem a tomada de decisão e que impactem, de facto, na inovação na administração pública. Passando então aqui para a simplificação, burocracia zero. Parece um nome estranho, mas este nome temos o desafio de criar dentro das entidades públicas aquilo que nós chamamos as brigadas da burocracia zero, ou seja, pessoas com capacitação para a simplificação, e nós vamos ajudar a capacitar estas pessoas para simplificar os processos, e pessoas que interagem, que estejam internamente e de forma rápida com capacidade para identificar os procedimentos a eliminar e de como melhorar esses próprios procedimentos. Na linguagem simples, a questão aqui é sempre como comunicar de forma clara, como fazer chegar a mensagem de forma clara, sem equívocos, reduzindo assim as interações com os cidadãos e as empresas. Este dia 4 de novembro vamos realizar a terceira edição desta oficina de linguagem simples, para capacitar 10 trabalhadores de uma entidade, posso dizer qual é que é a APA, que nos procurou para nós desenvolvermos este trabalho com eles, mas não vamos fazer por eles, vamos capacitar estas 10 pessoas para que elas próprias estejam atentas aos documentos que são elaborados e a forma como eles têm que ser entregues ao cidadão, de uma forma que seja percepcionada de forma clara e reduzir assim, de facto, o número de vezes que somos interpelados sobre a forma sobre a mensagem que estamos a dar. Do modo simplex, vou retomar este tema um bocadinho mais à frente. O redesenho de serviços, redesenhar serviços públicos ao nível do atendimento, processos e procedimentos de gestão interna dos serviços públicos, através dos laboratórios vivos. O que é que são estes laboratórios vivos? São espaços de experimentação onde nós testamos nos locais próprios, nos locais de atendimento, junto dos cidadãos, onde nós vamos testar protótipos e vamos perceber se aquilo que nós investigamos, se aquilo que nós descobrimos que poderá ser uma solução, se é efetivamente e se é aquele protótipo que responde melhor às necessidades dos cidadãos. Em novembro, em parceria com o IPDJ, vamos fazer um laboratório vivo que vai testar os protótipos criados para o atendimento aos jovens. Serviços públicos centrados em direitos humanos. Obviamente este é um tema que todos nós temos que estar atentos. Apresentámos este ano os princípios orientadores dos serviços públicos centrados em direitos humanos e em dezembro lançamos o kit de aplicação, as ferramentas que vão dar corpo a estes princípios. Em 2022 vamos ajudar as entidades públicas na aplicação destes princípios. Desafiem-nos para nós ajudarmos a aplicar estes princípios e a tornar-nos real. Simplificação dos serviços digitais. Esta iniciativa integra-se no programa PRR e visa simplificar então os serviços públicos digitais que já existam e redesenhar os 25 serviços administrativos mais solicitados para serem desmaterializados. Este processo de redesenho de serviços é feito com o contributo, obviamente, de cidadãos e trabalhadores. Temos que chamar todos a bordo para percebermos exatamente o que é que deverá ser este redesenho. A administração aberta, já agora ao nível então da participação. Estamos a criar uma ferramenta de autodiagnóstico, já estamos a fazê-lo, uma ferramenta de autodiagnóstico do grau de administração aberta. Vai ser um desafio para nós e para toda a administração pública, para encorajar exatamente a utilização, para identificar medidas de abertura e introduzir nos planos de atividades um contributo de cada entidade pública para a maior abertura da administração pública portuguesa. Ou seja, é um autodiagnóstico, é uma forma como nós vamos ver como é que estamos em termos de administração aberta, se que entendemos os valores, se percebemos o que é que está aqui em causa, do que falamos quando falamos de administração aberta e a partir daqui fazer um autodiagnóstico para percebermos qual é o grau de facto que existe a este nível.
Ao nível, então, também do segundo plano de ação, e ainda sobre este tema da administração aberta, em 2018 criámos, com entidades da administração pública e da sociedade civil, a Rede Nacional de Administração Aberta. Lançámos em agosto, em conjunto com as entidades que participaram neste trabalho, lançámos em agosto deste ano o segundo plano de ação nacional de administração aberta, em que mais de 10 entidades assumem em colaboração, e é um trabalho colaborativo muito, muito intenso, 9 compromissos que visam os 4 princípios da administração aberta definidos pelo Open Government Partnership: promover a transparência, dar mais poder aos cidadãos, combater a corrupção e utilizar as novas tecnologias para potenciar a relação entre o Estado e o cidadão. Queremos e gostaríamos muito de integrar mais entidades da administração e da sociedade civil ainda este ano e no próximo ano, ao longo do trabalho, e percebemos quem é que nos poderá vir ajudar a corresponder a estes compromissos que já foram, então, assumidos por estas entidades. A administração pública AP participa, já falaremos sobre ela. Cidadania digital. Em 2022 lançamos uma campanha de sensibilização para o exercício de direitos e deveres do mundo digital. Os desafios, as oportunidades e os valores que, enquanto sociedade, escolhemos e salvaguardar. Este vai ser um desafio muito grande para nós também, todos eles são, mas queremos, de facto, trazer estes temas para o espaço público e percebermos o que é que vamos, então, salvaguardar nesta relação com o mundo digital. Diagnóstico do espaço cívico, lançamos na próxima sexta-feira, e convido desde já todos a participarem na próxima sexta-feira ao lançamento do projeto Civic Space Scan, que está a ser desenvolvido em parceria com o Observatório para a Inovação no Setor Público, da OCDE, que tem a particularidade de se centrar na avaliação do ambiente para a participação cívica, mas aqui, agora, sobre também a nossa proposta, ao nível dos serviços públicos. Como é que existe, como é que se desenvolve o ambiente para a participação cívica ao nível dos serviços públicos. Novas formas de participação cívica. Estamos a liderar com a Bélgica um grupo de trabalho no âmbito da OCDE que identifica os desafios da democracia digital e a forma de dar resposta a estes mesmos desafios. Em 2022 vamos, com o mundo empresarial, em particular startups, implementar projetos colaborativos para abordar estes mesmos desafios que vão ser identificados. E para avançar então para aquilo que eu deixei desta primeira ronda em suspenso, ativar inovadores, o inovador em residência. Trata-se, como a Margarida já disse, da micromobilidade imersiva no LabX, promover a aquisição de experiências de trabalho. As pessoas integram mesmo a equipa e queremos que este próximo ano, em 2022, termos 2 edições para termos mais pessoas. Queremos ter 10 pessoas no total, portanto 5 pessoas na primeira edição e 5 pessoas 5 trabalhadores da administração pública também na segunda, de facto, para termos esta partilha de experiências e esta partilha do nosso conhecimento. Se temos esta vontade de disseminar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós também temos ainda muito para aprender também com os trabalhadores da administração pública, ou com toda a administração, e de facto é o desenvolvimento de competências práticas em projetos de inovação. Todos os nossos projetos têm este lado muito desafiante para todos, nos serviços públicos, de simplificação administrativa e de participação de todas as pessoas. Ou seja, quem se candidatar a estas micromobilidades, que vão decorrer em maio e depois em outubro, estas micromobilidades permitem que participar da vida mesmo do trabalho que vai ser realizado. Ou seja, não vamos estar associados apenas a um projeto, é todos os projetos que estiverem associados ao que estiver a acontecer em maio e em outubro no LabX, e vai com certeza haver muita coisa para vermos e para trabalhar. Modo Simplex, como eu disse há bocadinho, esta área, peço desculpa que estou a passar um pouco mais rápido do que seria expectável. Vamos realizar oficinas de trabalho, como nós chamamos o Modo Simplex 2022, para as equipas que desenvolvem as medidas a integrar nos programas de Simplex. Ou seja, vamos trabalhar diretamente com as equipas, com as entidades que apresentaram propostas para este programa Simplex para 2022, para que, em colaboração, identificamos as oportunidades, planear os projetos, promover as parcerias, pensarmos como é que todo este projeto possa ser desenvolvido e, de facto, queremos promover o trabalho colaborativo, desenhar as próprias medidas e planear a própria execução. Mas queremos mais, ou seja, vamos fazer isto em 2021 com as entidades, mas em 2022 queremos colaborar com as entidades e os cidadãos para o desenho das medidas Simplex do ano seguinte, ou seja, trabalhar já em perspectiva do que pode vir a acontecer
no ano seguinte a este nível. O AP Participa. No AP Participa, temos aqui, que já estou a passar demasiado a apresentação, está alinhado com a resolução do Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros 130 de 2021, que basicamente estabelece o Dia Nacional da Participação e que aprova as normas que regem o Orçamento Participativo de Portugal, que também foi aqui falado na sessão de debate anterior, e o Orçamento Participativo da Administração Pública. Vamos então apresentar ainda este ano um guia de ferramentas metodológicas de suporte ao desenvolvimento do projeto, de todo este projeto do AP Participa, que é diretamente ligado para a administração pública, acolhendo também a dimensão da participação dos trabalhadores nas fases do ciclo de gestão. Ou seja, temos aqui dois desafios. Temos o desafio de integrar a participação de todos os trabalhadores nas várias fases do ciclo de gestão, de janeiro a dezembro, em todas as fases do ciclo de gestão, e ao mesmo tempo também entrarmos e termos cada vez mais projetos de integração do orçamento participativo da AP, ou seja, os trabalhadores apresentarem ideias sobre como aplicar o dinheiro do orçamento da entidade, em que projetos e de que forma eles vão ser desenvolvidos. Temos este desafio, lançamos o desafio e terminamos com este desafio, construir um kit destas ferramentas participativas alinhadas com este ciclo de gestão anual das organizações e chamamos todos a participar nesta construção conjunta deste projeto. Isto é um work in progress. Portanto, contacte-nos e inscreva-se o labx.gov.pt, enviem-nos a vossa vontade de participar neste movimento do LabX. Mas, tal como eu iniciei, mas eu preciso de iniciar e terminar de forma, pegando nas duas palavras que mais se falaram aqui nesta sessão, que foram desafio e talento. E falando de talento, eu não posso esquecer, não consigo esquecer a equipa do LabX, ou seja, o Jorge Lagarto, a Marta Cotrim, o Rui Martinho, a Carla Autor e a Patrícia Paralta. Portanto, mostrem as vossas caras, porque basicamente, ao longo do próximo ano, esperemos que sejam do conhecimento de todos, ou seja, o Jorge, a Patrícia, o Rui, a Marta e a Carla Autor, vamos fazer parte, e eu, Elsa Bell, vamos fazer parte também das vossas equipas, das equipas de toda a administração pública, e esta será uma forma também de, conhecendo estas caras, as caras que vão trabalhar convosco nestes objetivos, e de facto termos aqui uma noção de que esta missão só é possível, esta missão do LabX só é possível com a participação de todos. E de todos, quando eu digo todos, é todos da administração pública, exatamente para, encerrando conforme o próprio professor Daniel Traça iniciou este processo, que é sair do espaço onde estamos confortáveis e tornar tudo isto da inovação como um elemento comum, um elemento partilhado e termos esta construção conjunta, ou seja, não chega que seja o centro para a inovação no setor público a apresentar as propostas, é preciso que do outro lado também nos desafiem, também nos procurem, também nos entreguem trabalho e digam esta proposta é interessante, mas agora esta dimensão a seguir pode ser ainda mais impactante para a minha organização. E nós estaremos com certeza, aliás, todos estes rostos que aqui estão, da equipa do LabX, estará com certeza apta e fará todos os esforços para conseguir dar a resposta aos vossos desafios. Já passámos largamente da hora, não é? 16h39, mas ainda assim eu não queria deixar de vos pedir para irem ao nosso site, para irem às nossas redes sociais, espreitar, ver o que é que anda a acontecer, porque garanto-vos que muita coisa vai acontecer para ativar inovadores, para desenvolvermos estes percursos de inovação, de simplificação e participação na administração pública. Muito obrigada. Vasco, estou disponível para perguntas muito rápidas, mas... Pois, porque o nosso tempo é mesmo assim, estamos mesmo, já ultrapassamos muito, não é? E, portanto, eu vou-lhe pôr aqui uma ou duas questões, só pegando em alguma das coisas que disse, neste projeto, por exemplo, do ativar inovadores. Como é que se consegue este programa?
na Secretaria-Geral da PCM, pronto, tem lá muita gente e há disponibilidade de recursos para fazer isto. Mas como é que se quiser fazer uma coisa destas, numa repartição, alguns no interior, que tem 2 funcionários, como é que se fazem? Pedem a vossa ajuda? Como é que se faz isto? Evitando, portanto, aquelas assimetrias regionais. É possível ultrapassar isso? É tão possível de ultrapassar isso que quase que torna a pergunta estranha para nós. Para nós, LabX, Centro para a Inovação no Setor Público. Claro que sim. As respostas aos problemas estão connosco. Nós, no fundo, já as sabemos. Só não conseguimos descobrir onde é que elas estão. Por vezes, as soluções já se nos atravessaram à frente em algum momento, mas depois não houve ou o tempo ou o interlocutor certo com quem falar e partilhar algumas trocas de ideias. E nós estamos cá para isso. Ou seja, são estes rostos que aqui estão, que estão cá para isso, para muitas vezes apresentar o contraditório e dizer, e se virmos deste prisma, e se olharmos para esta dimensão, e se percebermos aqui estas dificuldades e onde é que elas estão e em que fases do processo estão. Quem percebe da forma como as dificuldades, as barreiras que nós todos lidamos, nós todos na administração pública, quem percebe da forma como elas podem ser solucionadas, é de facto quem está a trabalhar no terreno, é de facto quem está nos locais de trabalho, no atendimento, numa repartição pública, onde for. São essas pessoas que trabalham diretamente com os problemas que também sabem quais são as soluções. Muitas vezes não têm tempo. O tempo é um fator importantíssimo e nós falamos, isso foi falado aqui também no debate, é um fator importantíssimo para o desenvolvimento da inovação. Mas com a nossa presença, com a nossa ajuda, esse pouco tempo que existe é também repartido por nós, ou seja, acabamos também por nós conseguir retirar aqui algumas etapas para podermos chegar a soluções. E temos obviamente, as metodologias adequadas para cada organização, para cada realidade, de forma a que elas vão ao encontro das soluções. Muito bem. Uma outra questão, que seria a última, quando falou da participação, falou nas novas formas de participação cívica e referiu-se a um projeto com a Bélgica, não é? As culturas dos povos são diferentes, mas há um fundo comum que permite a partilha de experiências útil? Há um fundo comum. É mais o que nos aproxima do que aquilo que nos separa. A certa altura é um pouco essa conclusão a que chegamos. E nestes fóruns é muito presente. É possível, de facto, e através destes, nós temos tido o privilégio de estar em alguns grupos de trabalho da OCDE, do OPSI, e isso permite-nos perceber que as dificuldades que acontecem na Austrália, as dificuldades que acontecem na Nova Zelândia, as dificuldades que acontecem com níveis diferentes de intensidade, sim, com níveis diferentes de intensidade, também depende muito da maturidade que as organizações têm e que os próprios Estados têm relativamente a alguns assuntos. Mas, de facto, os problemas são muito transversais, são muito comuns a todas as entidades. A forma ou as soluções que são encontradas é que divergem por questões financeiras, por questões de posicionamento até cultural, e é o aprender com as experiências dos outros é que nos permite também encontrar o verdadeiro posicionamento, a forma como nós devemos e queremos e podemos nos posicionar perante as soluções que também os outros encontraram e que temos que adaptar à realidade portuguesa. Muito bem, eu penso que nós temos que terminar, não é? Com certeza, penso que isso é o chamado o adeus da Marta, com certeza. Pois, acho que passamos a palavra à Marta, que vai encerrar esta sessão, com certeza, não é? Muito obrigado, doutora Elsa. Muito obrigada. Sem antes eu ter que dizer, desafiem-nos. Já apresentei aqui os rostos do talento do LabX, a equipa do LabX, como veem, somos muitos, mas temos condições, obviamente, para, agendando, percebendo as vossas necessidades, dar resposta dentro deste quadro do programa Transformar, que faz todo o sentido: inovação, simplificação e participação. Muito obrigada. Marta, força. Eu também queria agradecer a presença de todos. Está-se a ouvir um bocadinho mal.
Foi uma sessão muito rica, acho que tenho que segurar assim o microfone. Foi uma sessão muito rica, muito interessante, muito desafiante. Acho que, de facto, trabalho não nos vai faltar. Eu só queria deixar um último pedido, que era que avaliassem como é que sentiram esta sessão, e nós deixámos já o link para o questionáriozinho de avaliação, que pedíamos a todos os presentes que contribuíssem para para a nossa reflexão interna. Como é que poderemos melhorar e como é que sentiram esta sessão. Vou voltar aqui a partilhar agora mais uma vez, porque já temos muitas mensagens, muitos parabéns dos vários participantes também na sessão. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, um resto de boa tarde e mantenham-se ousados. Obrigada. Obrigada.